Você já ouviu um não de Deus quando para você aquilo que você queria era algo muito importante? E você até pensou, Deus não se importa comigo. Toda vez que eu peço para ele algo, ele diz não para mim. Quando eu preciso de algo de imediato, ele diz não. E eu fico irritado, eu fico nervoso, Deus não me ama. Nesse vídeo você vai entender o porquê Deus diz não e o porquê você já ouviu mais nãos na sua caminhada com Deus do que sim. Você vai entender que isso é um cuidado de Deus sobre a sua vida e o porquê ele tem que fazer isso, para que você continue vivendo na obediência e no caminho que ele te colocou. Nós vamos usar alguns textos bíblicos, mas depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Belino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia do mundo. E hoje no nosso devocional nós vamos entender sobre a palavra não e por que Deus usa muito essa palavra. Não é um impedimento de Deus, não é um bloqueio, é um limite que Deus coloca sobre a sua vida para que você não faça aquilo que você quer fazer. O não de Deus é quando ele decide fechar algo, uma porta, uma situação na sua vida, para que você não ultrapasse um caminho que ele não quer que você use. E se você for estudar realmente a Bíblia, desde o início, na criação, Deus já começou a criação do ser humano, da terra, falando não. Deus diz para Adão: não comerás daquela árvore, daquele fruto, porque aquele fruto vai te dar acesso ao conhecimento do que é bem e do que é mal. Mas se Deus realmente não queria que Adão e Eva comessem daquele fruto, por que Deus coloca essa árvore no meio do jardim do Éden? Por que Deus coloca essa árvore diante de Adão e depois vem Eva na sequência? Porque Deus, ele não quer que você seja um robô. Deus não quer que você seja um celular, um iPhone, vamos dizer assim. Eu aperto o botão, você faz o que eu quero. Agora eu quero que você pare, agora eu quero que você ande, agora eu quero que você fala. Não, Deus quer que você seja um ser humano, assim como ele te criou. E colocando aquela árvore no meio do jardim do Éden e falando não, ele gostaria de ter a confiança que Adão não iria fazer aquilo. Um relacionamento gera confiança. Ninguém se compromete com alguém que não tem relação, que não tem compromisso, que não tem relacionamento. E quando Deus diz não para Adão, mesmo com a árvore bem em frente a ele, ele estava confiando em Adão e gostaria que Adão também confiasse nele. Então, a primeira situação bíblica que Deus diz não é sobre confiança, é sobre relacionamento, é sobre confiar que Deus sabe o que está dizendo. Nenhum pai vai dizer não para você, um pai sensato, um pai sábio, que te ama verdadeiramente, um pai que teme a Deus. Ele jamais vai dizer não para você se ele não estiver colocando um cuidado sobre isso, sobre um amor. O não sempre vem com amor, com cuidado, com proteção. E com Deus não é diferente. Quando Deus ele diz não para Adão, ele estava querendo criar confiança e relacionamento com ele. Você vai perceber também a história de Moisés, que Deus fala não para ele, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se não for o maior. Deus diz não, você não entrará na terra prometida. Ou seja, um homem que tirou o povo do Egito, um homem que foi guiado por Deus, um homem que tinha um contato direto, que o povo respeitava, que o povo temia. Depois de todo o trabalho no Egito, depois de toda a caminhada no deserto, Deus olha para ele e fala não. Por que Deus fala não para Moisés? Porque ele havia ferido a rocha. Moisés, ele já não estava bem emocionalmente. Moisés, ele já não estava bem fisicamente. Moisés, ele já nem sabia mais, às vezes, o que falava. E Deus sabia que se fosse até a terra prometida, talvez Moisés não suportasse aquele povo rebelde, aquele povo que estressava Moisés e poderia até perder a salvação. Então Deus, para não perder Moisés lá na frente, por rebeldia, por teimosia, por ferir a rocha quando Deus mandou tocar, por fazer coisas que Deus não mandou ele fazer, Deus falou, peraí, eu vou interromper o ministério de Moisés para não perder ele, porque mais importante do que ele não entrar na terra prometida é ele não entrar no céu. Então o não de Deus sobre Moisés não foi como Adão e Eva, não foi para criar relacionamento, não foi para criar confiança, porque Moisés já tinha isso. O não de Deus sobre a vida de Moisés foi para não perdê-lo. O não de Deus sobre a vida de Moisés foi para dar livramento, foi para guardar Moisés, para que ele não se perdesse no meio do caminho. Você vai perceber também que Deus diz não para Davi. Olha, Davi
Ele era um homem totalmente guiado por Deus, teve suas falhas, os seus pecados, as suas iniquidades, mas ele se arrependeu e voltou para o Senhor. E quando ele sentiu no coração de construir, né, um lugar para colocar a arca de Deus, um espaço para Deus, uma casa para Deus, Deus disse para ele: não vai ser você que vai fazer isso, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Eu não quero que você coloque as mãos cheias de sangue no lugar que seria para mim, porque eu sou santo e minha casa tem que ser santa, tem que ser construída por mãos que não derramaram sangue. E quem constrói a casa de Deus? Salomão. Então, o não de Deus sobre a vida de Davi não foi para ter relacionamento, não foi para livramento, para guardar igual Moisés. O não que Deus falou para Davi foi dizendo para ele: Davi, não faça aquilo que não é para você fazer. Não tente tomar o lugar de outra pessoa. Isso que você quer fazer não é você que vai fazer, é o seu filho. O que eu chamei para você fazer foi guerrear, ganhar territórios, obedecer-me, mas construir uma casa para mim não é você que vai fazer. Esse ministério eu vou deixar com Salomão. Então, o não que Deus deu para Davi foi: não faça aquilo que eu não te chamei. Você não foi vocacionado para isso. Essa porta que você quer entrar não é para você entrar. Essa posição que você quer tomar não é para você tomar. Esse espaço que você sonha em fazer não é para você fazer. O que eu tenho com você é outra coisa. Então, o não que Deus deu para Davi foi: não faça aquilo que seria para outro fazer. Não tente tomar o lugar de outra pessoa. Então, para você ver, Deus tem um não para cada um. Deus tem um não para cada pessoa. Para um, Deus diz não porque quer que confie nele. Para outro, Deus diz não porque é livramento. E para outro, Deus diz não porque a porta que essa pessoa quer fazer, quer entrar, não é para ela fazer, não é para ela entrar, não é para ela tomar essa decisão. Deus também diz não para Jó. Deus diz: não vou falar com você agora, vai passar essa prova e vai ficar quieto. Não é para murmurar: não quero falar, não quero falar. Mesmo ele sofrendo, Jó passou ali muita prova até chegar no capítulo 42. Então entenda, o não que Deus deu para Jó foi: continue sofrendo, mas me obedecendo. Continue na prova, mas me obedecendo. Eu não vou falar quando você quiser que eu fale. Ah, Senhor, se o Senhor não usar um profeta para falar comigo hoje, eu vou desistir de tudo, eu vou chutar o pau da barraca. E Deus continuou dizendo: não, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Então Deus também disse não para Jó. E por que não dizer que Deus disse não também para Saulo, para Paulo? O que Deus disse para Paulo? Não vou tirar o espinho da sua carne, porque a minha graça te basta. Esse não que Deus deu para Paulo foi dizendo: você vai viver na terra, você vai ser usado por mim, você vai ser uma voz profética, as pessoas vão ouvir falar de você, as pessoas vão ouvir falar do seu nome, você será marcado no evangelho, a pessoa que mais constituiu igreja, mas você não terá o espinho da sua carne arrancado. E o espinho da sua carne pode ser aquela vontade de pecar, que você luta todo dia contra ela. Talvez alguém que seja um homossexual, que luta para não cair, que não consegue se atrair por mulher. Talvez alguém que enfrentou uma crise no casamento e o marido morreu e aquela marca ficou, e você ficou com aquele espinho na carne, você que é mulher, você que é homem, e não consegue mais amar ninguém depois do luto. Talvez o seu espinho na carne seja o luto do seu filho, da sua filha, coisas que você teve que passar, traumas que você teve que passar, ou lutas que você terá que enfrentar até chegar no céu. E Deus diz para você: não vou arrancar esse espinho na carne, porque a minha graça, o meu favor, a minha misericórdia sobre a sua vida, ela jamais se apartará. Eu sei que graça não é misericórdia, é favor imerecido, mas você pode complementar dizendo que Deus é tão bom que ele pode sim usar o favor dele, mas a misericórdia do Senhor também se renova a cada dia, a cada manhã. E eu fecho esse vídeo dizendo para você, irmão, Deus tem um não para cada um. Talvez você hoje está ouvindo um não de Deus. Basta você agora identificar se o não de Deus é para você confiar nele, porque ele já disse para você, já liberou uma promessa sobre a sua vida, e agora o não é confiar em Deus, é um tempo de silêncio. O seu não também pode ser o não de Moisés, um não de preservação, um não de proteção, para você não se perder, para você não cair, para você não perder a salvação. O não de Deus sobre a sua vida também pode ser o não de Davi, para você não entrar por uma porta ou fazer algo que Deus não quer que você faça, porque essa porta, essa função já é de outra pessoa. Mas o não de Deus sobre a sua vida também pode ser o não de Jó. Você está sofrendo e quer uma resposta e ainda não chegou o tempo de Deus te responder. O não de Paulo, o não que você está carregando traumas até hoje,
coisas que não se resolveram da forma que você queria, você tem que levar essa marca até o dia da salvação. Mas entenda uma coisa, em todos esses nãos, Deus não abandonou nenhum deles. E eu digo para você, ele não vai te abandonar. Independente do não que você recebeu, Deus estará com você. Se for um não temporário, ele vai te responder. Se for um não para você confiar nele, ele vai te responder. Se foi um não para você continuar sofrendo, mas aguentando com pressão o dia da sua salvação, ele vai te salvar. O importante é você não perder a fé em Deus e não desobedecê-lo. Amém? Eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Espero que você tenha entendido. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque segunda, quarta e sexta-feira tem devocional. Terça e quinta temos a nossa aula de teologia simples. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.